Imagina o seguinte, você tá assistindo um filme e tá super envolvido. Então, acontece algo que não faz absolutamente nenhum sentido. Tem coisa pior do que perceber um furo gritante no roteiro de um filme que você adora? Bom, se prepara pra notar muitos outros. Desde personagens que aparecem em 2 lugares ao mesmo tempo, até enredos inteiros que desmoronam quando analisados de perto. Aqui estão alguns dos maiores furos de roteiro de todos os tempos. Caos Jurássico. Não é segredo que as várias sequências de Jurassic Park de 1993 são bem menos reverenciadas que o original. O primeiro desses filmes, de 1997, chamado O Mundo Perdido, tem um final que simplesmente não funciona. Tá, então quer dizer que os vilões capturam uma T-Rex com seu filhote e os colocam num barco. Em seguida, transportam os dois de volta ao continente, planejando usá-los como atrações principais em um novo parque. Mas... quando o barco chega, toda a tripulação é eliminada, permitindo que a T-Rex escape para um clímax bombástico. Então os Rex devem ter devorado os vilões na viagem, certo? Na verdade não, eles só escaparam do compartimento do navio quando ele chegou à terra, e só o filhote teria tamanho suficiente para passar pelos corredores da embarcação. E convenhamos, era uma embarcação cheia de mercenários armados, eles facilmente poderiam ter dado conta de um filhote. Não há absolutamente nenhuma explicação de como ou por que a tripulação foi eliminada, a não ser pelo simples fato de que o filme precisava que eles saíssem de cena. Alguns fãs teorizaram que um rascunho anterior do roteiro incluía uma matilha de velociraptors a bordo, o que explicaria o grande número de vítimas. Mas isso é letra A, pura especulação. E letra B, nem sequer aparece no filme. Fala sério. E essa não foi a última vez que a saga Jurassic Park nos trata como bobos. Em 2018, temos Jurassic World Reino Ameaçado, com um final chocante e meio bobinho também. Com um gás tóxico ameaçando os últimos dinossauros enjaulados, nossos heróis desativam as trancas e tomam a difícil decisão de abrir o prédio e libertá-los. Com isso, os dinossauros vivem entre nós, causando todo tipo de destruição. Mas que escolha eles tinham? Não tinha outro jeito de salvá-los. Não, exceto, sabe, manter eles em segurança nas jaulas e só abrir as portas para o mundo externo depois do gás se dissipar, evitando assim uma onda de monstros pré-históricos. Teria evitado uma série de problemas, né? Ao infinito e além! Qualquer pessoa que ouse criticar o sucesso de 1995 Toy Story recebe uma bela bronca, né? Bom, ainda bem que eu tô preparado, porque o Buzz Lightyear não faz o menor sentido. Olha só, a história principal envolve Buzz acreditando firmemente que ele não é um brinquedo, e sim um verdadeiro patrulheiro espacial em um planeta alienígena. I'm Buzz Lightyear, Space Ranger, Universe Protection Unit. My ship has crash-landed here by mistake. Só que no mundo de Toy Story, todos os brinquedos fingem estar sem vida assim que um humano entra no quarto. Então, por que o Buzz fica imóvel também? Ele não teria motivo nenhum para isso se realmente pensasse que era humano, a menos que ele estivesse imitando os outros brinquedos como uma espécie de tática de sobrevivência. Mesmo assim, o filme mostra que um patrulheiro treinado provavelmente tentaria se defender. Lembra daquele laser dele? Por que ele não começa a atirar? Uma teoria é que os brinquedos são de alguma forma programados para agir assim. Eles não escolhem se esconder, eles simplesmente tem que fazer isso. Mas se fosse o caso, por que o Buzz não questionaria o fato do seu corpo ser controlado sem a sua permissão várias vezes? E não foi só gente como eu que notou isso. Os próprios roteiristas do filme sabiam que tinha algo errado. De acordo com eles, tentaram encontrar alguma explicação, mas acabaram decidindo que ninguém se importava o suficiente. Ah, tá bom. Pode crer, só nós perdedores da internet, né? Mistério dos Mogwai. A comédia de terror de 1984 Gremlins se tornou icônica por causa dos seus monstros titulares. Os Mogwais são fofinhos e adoráveis, mas podem se transformar nos terríveis Gremlins se algumas regras simples não forem seguidas. Pelo menos elas deveriam ser simples, só que não fazem muito sentido. A mais importante é nunca, jamais alimentá-los após a meia-noite. Isso os transforma de adoráveis companheiros em vilões repulsivos. Mas isso nos faz questionar. Por quê? O que tem à meia-noite que provoca mudança?
mudança. Mais importante, quando é que a gente pode alimentá-los de novo? Ao amanhecer? Na hora do almoço? Não sabemos e nenhum personagem parece se preocupar com isso. E o que acontece se for horário de verão? O horário limite muda com o relógio? E se eu tivesse indo para uma viagem romântica para Austrália com o Gizmo? Ele ia ter que abrir mão dos amendoins do voo por causa da mudança de fuso horário? Com um mínimo de análise, o filme meio que desmorona, né? A única coisa que sabemos é que um roteiro descartado de Gremlins 3 ia abordar a questão do fuso horário. Nele, um mogwai em um avião come depois de uma mudança de fuso horário. Como já seria depois da meia-noite, a transformação ia acontecer. Legal, uma das minhas muitas perguntas respondida, por uma ideia descartada que nunca foi pro filme. Aí não adianta. Desculpa, Gizmo, mas a gente vai ter que adiar a viagem mais um ano. Enquanto isso, eu vou continuar postando vídeos incríveis como esse. Então, por que não dar um like e se inscrever aqui no canal para garantir que você nunca perca nenhum vídeo? Tranquilo? É disso que eu tô falando. Então, de volta a mais furos de roteiros ridículos. Problema das partículas PIM. Quando o assunto é filme de super-heróis, o meu favorito é o Homem-Aranha. Tem bem menos furos de roteiro do que, digamos, o Homem-Formiga. O primeiro filme, de 2015, estabelece que ele pode encolher ao tamanho de uma formiga usando as misteriosas partículas PIM. Fazendo isso, ele ainda consegue lutar contra os inimigos com a força de um humano. Isso significa que os objetos encolhidos têm que manter a sua massa e/ou densidade. Caso contrário, ele não conseguiria ferir ninguém. Tudo bem, eu aceito isso. O que eu não consigo entender é que, na sequência, Homem-Formiga e a Vespa, de 2018, Hank Pym, o criador da tecnologia de encolhimento, revela que o mini tanque no seu chaveiro é na verdade um tanque de verdade encolhido. Sim, esse senhorzinho andava por aí com um tanque de verdade no bolso. Se objetos encolhidos mantêm a sua massa, como é que ele conseguia levantar aquilo? Não tem como. Parece que a única explicação é que as partículas PIM são mágicas e fazem o que os roteiristas querem. Sério, muito ruim. Star Wars: A Gota d'Água. Eu tenho que dizer, Os Últimos Jedi foi péssimo. É um roteiro mal escrito que não entende o que faz Star Wars ser Star Wars. Também não entende a arte de escrever um roteiro que faça sentido. A Resistência está sendo perseguida pela Primeira Ordem Maligna. Os heróis estão fora de alcance dos vilões e vão na mesma velocidade, mas não podem entrar em velocidade da luz porque seriam rastreados e estão com pouco combustível. Na maior parte da história, os dois lados se movem lentamente pelo espaço enquanto as pessoas discutem a bordo das naves. Emocionante. Mas enquanto eles deslizam lentamente, alguns heróis deixam a sua nave principal em uma cápsula de fuga, têm uma aventura à parte inteira e depois voltam para se infiltrar em uma nave inimiga. Peraí, como assim? Nesse caso, por que as naves principais da Primeira Ordem não enviam alguns caças à frente? Claramente eles têm os meios. Mas fala sério, eles correm o risco da nave da Resistência destruir seus caças. Claro, mas eles estão em guerra e todos os principais generais inimigos estão bem na frente deles. Seria tolice não aproveitar a oportunidade. E isso não é tudo. Tem uma outra coisa que a Primeira Ordem poderia fazer: simplesmente chamar reforços. Repetem várias vezes que eles são basicamente uma cópia do Império Galáctico, governando a galáxia inteira. E eles não têm nenhuma outra nave que possam chamar pelo telefone espacial. A gente sabe que tem capacidade de comunicação a bordo. O filme inclusive usou isso para uma piada vergonhosa logo no começo. Look, I can't hold forever. If you reach him, tell him Leia has an urgent message for him. I believe he's tooling with you, sir. About his mother. Open fire! Mas não, eles apenas decidem esperar alguns dias para que os outros fiquem sem combustível. E somos agraciados com o pior filme de Star Wars de todos os tempos. E olha, se você é um defensor de Os Últimos Jedi, fica à vontade para discordar de mim aí nos comentários. O estalo de Thanos. Já faz muito tempo desde que eu assisti Vingadores Guerra Infinita em 2018, e até hoje eu não consigo acreditar que o Thanos venceu. Não porque foi chocante ver os nossos heróis fracassando e virando pó, mas porque é literalmente impossível pro Thanos estalar os dedos. Deixa eu explicar. Nós estalamos os dedos através do atrito de pele com pele. O som se origina do movimento do dedo médio deslizando e batendo na palma da mão, e a compressibilidade natural dos nossos dedos é essencial pro movimento. Sério, ao estalar os dedos, o dedo médio se move cerca de 20 vezes mais rápido que o piscar de um olho. Impressionante, né? Agora, o Thanos precisa da Manopla do Infinito, uma grande luva de metal, para usar o poder das Joias do Infinito. Mas grandes luvas de metal não têm nem de longe o mesmo atrito que a nossa pele. Entendeu onde é que eu quero chegar, né? Pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Geórgia testaram a teoria, tentando fazer estalos com luvas e dedais de metal. E eles concluíram que o som depende tanto do atrito entre os nossos dedos, que realmente seria impossível com a Manopla do Infinito. Thanos ia ter que usar outro gesto. Sei lá, talvez fazer uma dancinha. Óculos à venda.
Os filmes Transformers de Michael Bay são bem bobos, mas o original de 2007 é muito bom, pelo menos se a gente ignorar um grande problema. Os Decepticons malignos estão tentando encontrar um MacGuffin conhecido como Allspark. Para encontrá-lo, precisam seguir direções que estão gravadas em um par de óculos, só que eles não têm os óculos. Então hackeiam uma rede militar a bordo do Air Force One e descobrem que os óculos estão com o protagonista da série Sam Witwicky, que os colocou à venda no eBay. Eles então atacam Sam, exigem os óculos e acabam numa batalha com os Autobots, que dura o filme inteiro. E é aqui que tá o ponto. Por que não deram simplesmente um lance nos óculos e compraram sem chamar atenção? Teriam pego os Autobots totalmente de surpresa. Quer dizer que eles são inteligentes o suficiente para hackear o exército dos Estados Unidos em segundos, mas não conseguem descobrir como é que dá um lance no eBay. O cara nem queria os óculos. E não é como se os Decepticons precisassem de dinheiro. Aliás, eles poderiam até hackear o PayPal também. Ah, eu acho que eu sei o que aconteceu. Eles não conseguiram passar por aquela caixinha "eu não sou um robô". A questão do Electro. Homem-Aranha Sem Volta para Casa, de 2021, é um sucesso de bilheteria que traz personagens icônicos dos filmes do Aranha, mesmo que um deles seja um enorme erro. No filme, Peter Parker tenta um feitiço para fazer o mundo esquecer sua identidade secreta, só que algo sai terrivelmente errado. Em vez disso, traz para sua dimensão vários vilões dos outros filmes que sabem sua identidade, mas um desses vilões é diferente dos outros, o Electro. Ele passa todo o tempo da sua aparição original em O Espetacular Homem-Aranha 2, de 2014, sem saber que Peter é o Aranha. Na verdade, ele só descobre isso em Sem Volta para Casa, quando o Aranha de Andrew Garfield tira a máscara. O que nos leva à pergunta: como é que ele foi parar lá? O feitiço só trazia quem conhecia a identidade secreta do Aranha. A resposta óbvia é que o estúdio simplesmente queria que Jamie Foxx reprisasse o seu papel e nem se importou com coerência. Será que a gente deve supor que ele soube essa informação tão importante fora de tela entre os filmes? Talvez, mas isso também não funcionaria, porque o Electro explode no final do primeiro filme. Acharam que a gente não ia notar, né? Um furo literal. Um Sonho de Liberdade, de 1994, é amplamente considerado um dos melhores filmes de todos os tempos. Certamente ninguém ousaria manchar o seu legado apontando um grande erro, né? Peraí, mas o que é isso aí rastejando pra fora do esgoto? Ah, não, é o Matador de Boatos. Ok, o filme traz o prisioneiro Andy Dufresne e termina com ele escapando pra liberdade por um buraco que cavou na parede da cela. Depois de rastejá-la pra dentro, Andy cobre o túnel pendurando um pôster na parede, algo que o diretor só descobre quando joga uma pedra contra ele. E o furo aqui é simples: como é que ele conseguiu prender o pôster de volta na parede enquanto estava dentro do túnel? Seria totalmente impossível, né? Com certeza, mas pode ser uma rara ocasião em que a gente consegue destruir o argumento do Matador de Boatos. Olha só, e se o Andy tivesse colado apenas a parte de cima do pôster na parede e deixado os cantos inferiores soltos? Dessa forma, ele poderia apenas deixá-lo cair de volta depois de fugir para segurança. Ahá! Tá, só que quando o diretor faz um buraco no pôster, ele tá claramente esticado, o que significa que teria que estar preso na parte de baixo também. Ah, droga! A menos que Andy tenha fixado só um dos cantos. Assim, ele poderia levantar o outro lado e se arrastar para dentro. Mas, peraí, mesmo assim, seria um espaço muito pequeno para um adulto passar sem rasgar o pôster. Ah, sei lá, não sei mais nada. E você, tá no time do Matador de Boatos nessa ou tem uma boa explicação? Me conta aí nos comentários. Sinais de falha. O famoso diretor M. Night Shyamalan tem uma filmografia inconsistente, para dizer o mínimo. Um exemplo é Sinais, de 2002, um filme de invasão alienígena com alguns momentos legais. Mas o final é incrivelmente absurdo. No fim, os alienígenas desistem de invadir a Terra, mas um deles invade a casa dos nossos heróis. Em meio à luta, eles descobrem que os extraterrestres têm uma fraqueza fatal: a água. Sim, H2O comum age como ácido para eles e consegue derrotar o último alienígena. Então, o que os fez querer invadir um planeta com mais de 70% de água? É como se os humanos procurassem um planeta para colonizar e escolhessem um que fosse 70% ácido hidrofluorídrico, e onde todos os seres vivos são compostos em sua maioria por ácido, bebem ácido, excretam ácido e ainda chove ácido às vezes. E os alienígenas nem usam roupas de proteção. Tipo, como assim? Uma raça alienígena super inteligente, capaz de viagens interestelares, achou que isso ia ser uma boa ideia. Alguns fãs teorizaram que os alienígenas eram só uma pequena equipe de reconhecimento e não sabiam que a água era perigosa, abandonando o planeta assim que descobriram. Eu entendo a lógica, mas acho muito mais provável que tenha sido só um erro bobo que passou pelos roteiristas. Ah, que pena seria.
A Pequena Sereia de 1989 é acreditado como o início da era renascentista da Disney, que trouxe de volta o sucesso das animações. O clássico ainda se mantém, mas tem um ponto do enredo que me incomoda desde a primeira vez que eu vi. O principal conflito no filme surge do contrato que Ariel assina com a vilã Úrsula. Ela precisa beijar o príncipe Eric em 3 dias, ou vai pertencer a Úrsula. O problema é que ela perde a voz, o que a impede de comunicar isso ao príncipe. Mas peraí, Ariel assinou o contrato, certo? Então ela sabe escrever, em letra cursiva perfeita. Nesse caso, por que ela não escreveu um bilhete explicando para o príncipe? Seria a primeira coisa que qualquer um pensaria. Alguns argumentam que Ariel escreveu em língua de sereia, e que o contrato em inglês foi só uma licença poética para nós espectadores. Assim, ela não ia conseguir escrever para o príncipe. Só que no final do filme, Ariel, Úrsula e o príncipe se comunicam sem problemas. It was you all the time. Oh, Eric, I wanted to tell you. Desculpa se você ama esse filme, mas essa não dá pra deixar passar. Inconsistências em Harry Potter. Eu sou fã de Harry Potter, então descobri um enorme furo no enredo da série e me causou uma profunda angústia. Sim, eu sou Lufa-Lufa, como é que você adivinhou? Em A Ordem da Fênix de 2007, Harry descobre a verdade por trás das carruagens da escola. Não é um feitiço, mas criaturas conhecidas como testralhos que as puxam. Esses seres fantasmagóricos são invisíveis para quem nunca viu a morte, mas como Harry presenciou a morte de Cedrico, ele consegue vê-los. Mas tem um problema. A história de Harry é que ele presenciou a morte de sua mãe quando bebê. Nesse caso, ele não deveria ver os testralhos desde o começo, e mesmo que a gente aceite que ele precisasse ver Cedrico morrer, porque ele não os viu no fim do filme anterior. Os fãs discutem essa questão desde o lançamento do filme, mas o problema foi explicado. Em 2004, logo após o lançamento do livro, a autora J.K. Rowling disse que além de presenciar a morte, era preciso compreendê-la. Harry era apenas um bebê quando sua mãe morreu, e só compreendeu a morte de Cedrico algum tempo depois. Por isso os testralhos só aparecem no filme 5. Mas, peraí, Harry não viu o professor Quirrell virar pó no primeiro filme? Sim, mas só no filme. No livro, ele desmaia antes da morte de Quirrell. O livro escapa dessa crítica, mas o filme não. O que você acha? Será que Rowling pensou em tudo isso desde o começo ou inventou a explicação depois só pra se justificar? O golpe do Karate Kid. Não tem como fazer uma lista de furos em filmes e não falar do clássico Karate Kid de 1984. No filme, o subestimado Daniel LaRusso aprende karatê para vencer um campeonato e dá o troco nos caras que fazem bullying com ele. Na rodada final, ele derrota o seu rival Johnny Lawrence com um chute no rosto. Só que tem um problema: chutes no rosto eram ilegais, ou pelo menos é o que dizem. Mas os fãs do filme podem comemorar. Apesar da opinião popular, em nenhum lugar é dito que chutes no rosto eram contra as regras. Na verdade, a namorada de Daniel, Ali, explica que qualquer golpe acima da cintura conta ponto, inclusive no rosto. Daniel, look, everything above your waist is a point. You can head, you can hit the sternum, kidneys and the ribs. Tá vendo? Durante o torneio, vemos vários golpes no rosto sem consequências. Então por que esse mito persiste? Talvez seja porque no terceiro filme o contato no rosto foi proibido. Além disso, na série recente Cobra Kai, Johnny reclama que perdeu por um golpe ilegal, o que alguns espectadores podem ter aceitado como prova do erro. Mas mesmo assim, Daniel venceu de maneira justa. Erro gigante. Se você lembra, falamos que o estalar de dedos no clímax de Guerra Infinita é impossível com a manopla, mas a sequência Ultimato de 2019 tem um erro ainda mais gritante. Na batalha final, o Homem-Formiga e a Vespa correm para o carro e tentam ligá-lo. Momentos depois, vemos o gigante lutando. O problema é que o gigante é o próprio Homem-Formiga, que está usando as partículas PIM para crescer em vez de encolher. Isso mesmo, do nada existem 2 Homens-Formiga. A menos que ele de repente tenha ganhado outro superpoder para se duplicar sem a gente perceber, isso é uma gafe astronômica. O ator Paul Rudd brincou sobre o erro, dizendo que talvez tenha a ver com universos paralelos, antes de se perguntar como os editores não perceberam isso. Bom ponto, mas talvez seja mais um erro de edição do que um furo de enredo, ou talvez seja os dois. Só sei que a Marvel ainda vai lançar uma série ruim no Disney Plus para tentar justificar tudo isso, tipo Homem-Formiga no Formigaverso, ou algo tão ruim quanto. Fora do alcance.
Quando eu assisti pela primeira vez Jogos Mortais, eu tive pesadelos por semanas, até que uma noite eu acordei do nada e pensei, peraí, o que esse cara tava pensando? O clássico de terror de 2004 foca na dupla Dr. Gordon e Adam, que acordam presos em um banheiro bem nojento. Os dois estão acorrentados, com um par de serras por perto. No final da história, Dr. Gordon recebe uma ligação da esposa, que está sendo mantida refém junto com a filha, mas ao ouvir tiros do outro lado da linha, ele entra em pânico, solta o telefone e percebe que não consegue mais alcançá-lo. Sem ver outra saída, ele pega a serra e faz uma cirurgia eletiva para se libertar e rasteja para tentar encontrá-las. Mas muitos espectadores se perguntaram por que Gordon não usou a serra para alcançar o telefone. Vamos lá, né? Teria sido totalmente possível e bem menos doloroso. Eu entendo, essa era a melhor opção, mas eu não tenho certeza se consideraria isso um furo de roteiro. O cara estava aterrorizado e sob uma pressão extrema. A crença de que ele poderia ter perdido a família foi o que o levou ao limite. Um personagem ter um colapso emocional não é necessariamente um erro no roteiro, pelo menos é o que eu acho. Você entende as ações de Gordon ou acha que isso estragou o filme? Com essa, chega de furos de roteiro por hoje. Algum desses mudou a sua percepção sobre esses filmes? E você sabe de mais algum que eu não falei aqui? Então fala aí nos comentários. Até a próxima e obrigado por assistir.